Bom, gente, então vamos lá passar a coisa do material e alguns moldes que tem nessa guirlanda. Vou estar deixando aí para vocês no arquivo em PDF, os moldes, listas de material e tudo mais. Primeiro eu vou falar sobre a base dessa guirlanda. Eu trabalho muito com essas bases aqui, ó, tá? É uma base de isopor. Ela aqui, ó, vocês podem perceber que ela tá retinha, mas ela tinha um outro lado, que foi que eu usei para fazer a primeira. Vou mostrar aí a foto para vocês, a primeira que eu fiz. Então sobrou um outro lado. Eu compro ela a R$9 a quase R$10. Como eu vou partir ela no meio, então fica duas partes, eu acabo tendo custo aqui de R$5. Vou deixar aí o diâmetro da que eu usei. Aqui, como eu expliquei, ó, eu parti ela no meio, tá? Tá assim. Aí como é que você faz para partir ela no meio? Eu uso estilete. Ela normalmente ela tem um fio, é uma marcação que marca o meio dela. Então eu vou por essa marcação passando estilete e cortando. Então tá aqui a minha cortadinha já pra usar. Só pode ficar assim um pouquinho com essas rebarbas, ó. Mas não tem problema, porque quando a gente for encapar vai cobrir tudo e vai ficar tudo normal. E também a gente vai fazer um acabamento aqui de feltro. Como eu disse, eu não trabalho com feltro, então eu tenho pouquíssimos pedacinhos de feltro. Aqui em casa que eu compro, eu tenho só as cores básicas, rosa, azul. Eu compro pedaços pequenos. Aqui na minha cidade eles vendem a largura por 30 centímetros. E aí, olha, aqui por exemplo, vocês podem ver, ó, aqui tem 30 centímetros. Não cabe, ficou faltando um pedacinho, tá? Então o que eu tive que fazer? Que pode acontecer que seja a mesma coisa com vocês. Se eu não tenho um pedaço tão grande de feltro, eu coloquei lá o meu feltro embaixo, risquei com caneta fantasminha mesmo, tá? Um pedaço aqui. Depois fui e coloquei um pedaço lá embaixo para cortar. E aí eu tenho um círculo, tá? Para fazer o meu acabamento aqui de trás, porque o meu feltro não dava para cortar um círculo inteiro. Mas se você tiver o feltro que dê para cortar o tamanho inteiro do círculo, beleza, melhor, menos trabalho. Para cobrir isso daqui, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de carrapina. Você pode estar usando também uma pelúcia. Vai ficar muito legal com a pelúcia também. Então eu peguei lá a minha carrapina, ele é tipo um tecido, né? Peguei ele pela largura do tecido e cortei uma tira todinha. A altura aqui, gente, é de 10 centímetros, 10,5. Não vai cortar mais que isso, que senão você vai perder um pouquinho de material. Como eu disse que eu cortei na largura, tanto de um lado como no outro, assim como o tecido que tem aquelas laterais, esse tecido também tem, a pelúcia também tem. E ele fica um pouquinho diferente, a lateral para essa parte do tecido. Então o que eu faço? Eu sempre corto aqui, ó, eu sempre retiro essa parte, que eu não vou precisar dela e ela vai ficar um pouquinho diferente aqui, vai dar para notar a diferença. Então eu tiro. E outra observação, quando eu cortei essa tira aqui, de um lado eu cortei bem bonitinho, inclusive eu risquei com aquela régua, coloquei o tecido aberto na minha placa maior e fui riscando com a régua para ficar um risco bonitinho certinho. Então esse meu lado aqui é o risco bonitinho certinho, desse outro lado eu nem me preocupei tanto, vocês vão entender o porquê. Para colar isso aqui, vocês podem usar cola fria. Eu tô usando cola de isopor, porque era uma cola que eu tinha em grande quantidade aqui. Então o que eu vou fazer? Lembrando aí, a parte que tá bonitinha, o corte certinho, sempre vai pro lado de fora, a parte maior do círculo. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a cola, vou passar aqui, ó, e vou grudar aqui. E só um detalhe. Nessa parte daqui, eu vou colocar bem rente a minha base aqui do isopor. Essa parte aqui, ó, ela vai ficar certinho. Eu vou me guiar aqui por essa base de fora, pela circunferência de fora, circunferência maior. E o excesso da minha carrapina vai ficar pra dentro, tá bom? Vocês vão já entender o porquê. Vou deixar aqui secar um pouquinho, se eu quiser, até coloco uns alfinetinhos aqui para não correr o risco dela sair e eu continuar mexendo para não ter que ficar esperando secar. Então o que eu vou fazer aqui nessa base, eu vou colocando a minha cola, passando cola aqui na base, aqui nesse cantinho, e vou colocando a minha carrapina, esticando ela bonitinho aqui. Gente, quando eu falo esticar, é só coisa de colocá-la aqui, não é para você pegar a carrapina e esticar, não tem necessidade. E vai colocar aqui. Você vai fazer. Você não vai continuar fazendo essa volta aqui todinha, grudando sempre esse lado aqui. Vou pegar aqui mais um pouquinho, tá? E grudando aqui. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou fazer uns cortes aqui, tipo uma pinça. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar um alfinete de um lado e do outro.
Só para marcar e dar uma noção do que eu tô fazendo, né? Eu vou fazer um corte. É legal se vocês tiverem uma tesoura ou parecida com essa, ou então uma tesourinha menor, tá? De corte, aquelas mais de precisão. Aí eu fiz um corte aqui, tirei um pouquinho aqui o excesso. Mais aqui, ó. Tá? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar a cola aqui e vou colar já desse lado, nessa base aqui, ó. Vou colocar um alfinete para segurar aqui. Aí o segredo aqui, porque assim, como é a carrapina ou a pelúcia que você vai estar provavelmente usando, ele não vai ficar aparecendo essas marcações, tá? Esses cortes. Por quê? Porque você vai depois, tá? Dar uma ajeitadinha aqui no pelo para ele encobrir. O que você tem que fazer é colocar aqui essa parte aqui de tecido para debaixo da outra parte aqui, ó. Como essa cola ela não seca tão rápido, se você for usar a cola fria também é o mesmo esquema, porque ela não cola, elas não vão colar tão rapidamente. E você empurra aqui uma partezinha para debaixo da outra, tá? Se ficar um excesso muito grande aqui desse material, que é o tecido que agrega o pelo, você dá uma cortadinha para ele não ficar visível, ó. E espera ele secar. Depois que ele secar, é que você vai dar uma arrumadinha aqui nesse pelo para ele ficar invisível aqui esse corte. E aqui, gente, é a mesma coisa, ó. Você vai fazendo o que aqui? Você vai pegar a sua cola, vai fazer mais um pouquinho aqui, coloca, ajeita direitinho, tirar o alfinete dali e coloca mais pra cá pra segurar, que eu já posso tirando. E daí eu vou arrumando aqui, ó, pra fazer um novo corte. Vou colocar um alfinete bem aqui só pra me ajudar um pouco. Você vai percebendo que aqui você vai precisar fazer um novo corte, tá vendo? Aí dá uma arrumadinha. Eu vou fazer um corte aqui de um lado primeiro. Todo excesso, ó. Bom, só para vocês entenderem que eu faço o corte que eu faço ali. Basicamente isso. Aí vai arrumando. Se precisa achar que precisa cortar mais um pouquinho, corta mais um pouquinho, não tem problema. Dá uma puxadinha, dá uma esticadinha nele aqui e vai cortando. Eu acho que precisa cortar mais um pouquinho. Às vezes vai ter uma pinça que vai precisar ser um pouquinho maior do que a outra. Não tem problema. Aqui não tem uma regra, precisa ser todas do mesmo tamanho. Não tem uma regra aqui não, tá bom? Aí o que você vai fazer? Vai passar cola aqui de novo nessa base. Tá bom? Aí percebe, passei cola só aqui na base. Essa parte aqui tá meio que livre, que eu vou colocar ela pra cá. Com alfinete, alguma coisa pontudinha, você meio que empurra essa parte que ficou aqui, vem pra cá, pra baixo da outra. E aí você passa a cola do outro lado. Emendas aqui vão ficar imperceptíveis. Aí eu vou tirando o alfinete e vou levando ele mais adiante. Gente, vou fazer toda essa volta até chegar aqui. Então eu vou dar uma adiantada e quando eu chegar mais ou menos aqui próximo, hoje eu volto só pra fazer o acabamento e mostrar pra vocês como é que se faz esse acabamento. Bom, vamos aqui, olha, eu já coloquei quase toda a volta. Falta um pedacinho aqui que eu vou terminar pra tá mostrando esse final de acabamento aqui com vocês. Eu já fui fazendo, aí eu tive que fazer uma pinçazinha bem aqui, tá? Já grudei esse lado, vou grudar esse lado bem aqui. É só botar um alfinete aqui pra segurar. E aí eu vou chegar aqui até esse finalzinho. Passar cola. E aqui, chegando aqui, eu vou fazer um corte aqui na divisão, onde começa e termina aqui a faixa da carrapina. E vou cortando. Eu vou assentando aqui, ó. Vocês podem ver que vai acabar que ela não vai aparecer. Vou botar mais um pouquinho de cola aqui na ponta.
tá aqui coberta toda a guirlanda. Agora só que a gente vai ter que precisar fazer é tirar esse excesso aqui, ó, da carrapina. Eu vou só pegar aqui essa tesoura e vou cortando aqui rente, tá vendo? Tá, ó. E sai fácil, fácil. Também dá pra cortar com uma tesoura normal, viu, gente? Olha. Se vocês tiverem aquelas tesourinhas pequenas de precisão, melhor ainda, tá bom? E aí, só lembrando, não entrem com a tesoura de vocês assim, ó. Tá? Não cortem assim, desse jeito, tá vendo? Ó, tá? Não cortem assim, vocês vão entrar aqui pelo pelo, tá vendo? E aqui, ó, praticamente ela nem aparece, ó, tá vendo? A pontinha da tesoura nem aparece. Façam assim, que é pra cortar somente ali a parte de tecido que segura o pelo e não ficar um acabamento feio. E aí você vai cortando toda essa volta aqui. Eu vou cortar isso daqui e depois eu volto pra gente continuar a montagem. A gente primeiro tem a orelha, esse orelhão aqui gigante. Tem esse detalhe aqui da orelha que eu usei o feltro. Você pode usar o tecido para fazer esse detalhe? Pode, você pode usar um tecido. Eu só te oriento, tá? Dar uma estruturada no tecido com o próprio feltro. Aquela coisa de pegar termocolante, né? E grudar no feltro e depois grudar no tecido. Fazer o detalhezinho. Ele precisa ficar um pouquinho mais grossinho, tá bom? O que foi que eu fiz aqui, ó? Esse detalhe eu cortei no feltro. Tá bem aqui? Você vai cortar 2 vezes. Eu cortei lá no feltro. Como eu não tinha feltro com glitter, o que que eu fiz? Eu peguei essa cola glitter, passei ficar assim com esse brilho. Isso no vídeo tá dando pra perceber que ela tem um brilhozinho. Aí que eu fiz? Eu passei glitter. Você vai fazer isso 2 vezes. Aí presta bem atenção. Você vai pegar o seu molde e depois quando você for cortar o outro lado, você espelha o molde. Pra você ter 2 ladinhos espelhados. Aqui o glitter, gente, olha só observando. Eu passei o glitter com o bico mesmo da cola. Fui espalhando. Você pode passar o dedinho se quiser, mas enfim. Só toma cuidado porque é uma cola glitter. E aí ele ficou assim. Então você vai cortar esse aqui 2 vezes, detalhe da orelha. Pra orelha, você vai pegar lá a carrapina ou a pelúcia que você for usar. Também acredito que fique bonitinho a alpaca. Talvez o meu tom, que ele seja mais flocadinho, também fique bom, mas enfim, tudo uma questão de teste. Eu acredito mais que a pelúcia vai ficar legal e a carrapina, por quê? Porque ela tem a mesma espessura, normalmente tem a mesma textura, tá? Só muda a questão do pelo, mas ela tem as mesmas texturas, então eu posso garantir que no caso aqui, a pelúcia ficaria legal. Eu vou colocar o meu molde em cima, vou riscar aqui, tá riscadinho, eu risquei com caneta fantasminha mesmo, dei uma margem e costurei. O meu aqui, gente, já tá costurado, tá? Já pra dar uma adiantada, ó, que eu cortei, né, risquei, cortei com tecido dobradinho e dei uma costurada aqui em toda essa volta. Aí outra observação, quando você for riscar lá no tecido, você vai riscar assim, e depois você vai riscar espelhando. Por quê? Porque você precisa ter 2 lados da sua orelha. Aqui, como eu já disse, já tá riscado. Então aqui, como eu disse, já tá costurado. Eu costurei e eu vou tirar, gente, um pouco o excesso dessa carrapina aqui. Não precisa tirar muito não, mas de tirar um pouquinho só do excesso. Só tirar mais aqui desses lados arredondados. Tirei um pouco do excesso, aí eu vou desvirar a peça, tá? Aqui você só faz isso, ó. E com o cabinho de pincel, você vai empurrando de novo aqui com o cabo do pincel. Você vai acertar um pouquinho aqui essas costuras, ela vai ficar desse jeito. A gente vai precisar dar uma estruturada nela, pra ela ficar em pezinha, a gente depois fazer um movimento nela e a gente vai usar arame. Olha só o tanto de arame que a pessoa tem. Eu fiz a primeira guirlanda com um pouquinho de arame que eu tinha aqui. Como acabou, eu pedi pro meu marido ir comprar. E ele comprou em casa de material de construção mesmo. Eu vou colocar aí no material a espessura desse arame para vocês. Então você vai pegar o arame e vai utilizar um molde, ó. E você vai modelando. Esse arame, ele é grossinho, mas ele é bem flexível. A gente não tem nenhum problema para tá moldando ele, tá? Vai colocando ele aqui assim e vai moldando por aqui. Eu tenho um já pronto. É só pegar, colocar. E outra coisa, deixa uma margem, tá? De uns 4 a 5 centímetros aqui, tá?
tá nas pontas, que a gente vai enfiar no isopor, tá bom? E aqui você vai fazer essa moldagem. Você vai fazer, e aqui você vai moldar. Não vai ficar aquela coisa certinha não, tá, gente? Só mesmo o suficiente pra ficar legal lá na orelha. Você vai fazer isso aqui 2 vezes, que você vai precisar para as 2 orelhas. E aqui, depois que você fez, é só você enfiar isso aqui, ó, na sua orelhinha, tá? Chegou aqui na ponta, né? Eu vou virar essa pontinha, tá, gente? Vocês virem aqui essa pontinha. Virou. Você pega um alfinete, coloca ele bem aqui assim na ponta, só para esse arame ficar aqui encostado na costura. E esse outro a mesma coisa. Ele vai ficar dessa forma, olha. Aí uma coisa que eu digo para fazer aqui, pega uma agulha com linha e aqui nessa ponta você vai dar um pontinho aqui na costura, pegando o arame e a orelha, que é para esse arame não ficar descendo, ficar garantido aqui. Você pode até colocar um alfinetinho aqui, mas nesse caso eu preferi fazer um pontinho mesmo. Depois você pode, quando ela estiver pronta, você pode inclusive desmanchar o pontinho, mas no meu caso aqui eu nem desmancho porque ele não vai aparecer, vai ficar por aqui mesmo. Bom, então eu já tenho aqui essa orelha, vou pegar a orelha e vou colocar essa parte aqui, ó, dessa forma. E vou dar umas alfinetadas. E agora eu vou levar na máquina. Aqui a gente vai fazer essa costura do detalhe da orelha, porém, só recordando, quando vocês forem fazer a primeira costura aqui, costurando carrapina com carrapina, sempre costurem com um ponto mais largo. Uma dica, carrapina, pelúcia, uniflock, você sempre costura com um pontinho mais largo para ficar uma costura uniforme. E se você costura com um pontinho muito pequeno, ele pode dar uma boleada no tecido, não fica legal. Também não tem necessidade de costurar com um pontinho muito miudinho. Mas então vamos aqui para essa costura. Aqui também eu vou usar um ponto largo, que eu vou usar 4. Que você vai posicionar na máquina, que você pode usar uma agulha, alguma coisa que tenha pontinha só para acertar aqui um pouquinho o pelo, para ele não ficar atrapalhando. E aí você costura bem na beiradinha esse feltro. Aí aqui você vai mudar de posição. Toma cuidado com os arames, tá? Da orelhinha para não se furar. E aqui no final eu dou um retrocesso. Então a costura fica assim, a gente faz isso nas 2 orelhas e daí parte para a montagem. Bom, gente, aqui a gente tá na orelha, a gente já fez a costura, ainda não acabou. O que eu ainda vou fazer aqui? Eu vou pegar um pouquinho de enchimento, e aqui eu pego frações de enchimento, e vou colocar aqui, olha, por essa entrada. E aí você pode empurrar pra cá com um palitinho de churrasco, um daqueles bem compridinhos, veio um cabo de pincel compridinho, tá? Aqui eu tenho um enchedor que ele é bem compridinho, mais comprido que o normal. Então eu consigo usar aqui ele para empurrar. Eu gosto de colocar um pouquinho de enchimento aqui nessa ponta, para ficar mais gordinho. Ficou assim, vou colocar as fotos aí para vocês verem a diferença, tá bom? Bom, aí aqui fica, ó, bem fofinho essa pontinha. Nesse caso dessa guirlanda, eu coloquei só aqui na pontinha. Mas, por exemplo, na primeira que eu fiz, eu enchi toda essa parte aqui. Ficou bem legal, ficou bem fofinho, ficou bem bonitinho isso daqui. Se quiser encher também, pode encher, que fica legal. Aí no grupo eu coloquei fotos da primeira que eu fiz, que tem enchimento aqui por volta, para vocês darem uma comparada aí nessa com a primeira que eu fiz, que tem enchimento em toda essa voltinha aqui. Você vai preparar as 2 orelhas. Aqui, ó, tem as 2 orelhinhas prontas, as 2 estão com enchimento só aqui nessa pontinha. E deixa separado para a hora da montagem.